Gravando. Gente, tudo bem? Videoaula rápida para vocês que estão reclamando pra caramba. Estou gravando no guarda-roupa, depois vocês vão ter que dar um jeito de limpar isso aqui. Essa parte que a gente está estudando é a parte de calorimetria. O que é a calorimetria? Calorimetria é o estudo do calor. O que é calor? Isso a gente já falou até em sala de aula. Calor é energia térmica em trânsito. Quais são as características dessa energia térmica em trânsito? As características são, o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre assim, de maior temperatura para o de menor temperatura. Até quando que esse calor vai ficar transitando de um corpo para o outro? Até que haja o equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico, gente? Ih, não ouvi ninguém falando. Olha só, equilíbrio térmico é quando os dois corpos chegam à mesma temperatura. Quando eles estão na mesma temperatura, não tem mais trânsito de energia térmica ou trânsito de calor. Chegando nisso aí, vocês podem falar, não tem mais trânsito de calor, chegaram à mesma temperatura, equilíbrio térmico. Beleza. E qual é a unidade que a gente vai usar no cálculo de calor? As unidades são calorias ou cal ou e-joule. O que a gente vai usar mais comumente é cal, embora joule seja a unidade usual do sistema internacional. Uma característica importante disso é o quê? Que uma caloria equivale a 4,186 joules. Isso vai ser muito importante na hora de a gente fazer alguns cálculos. Beleza. Tem dois tipos de calor. Calor sensível e calor latente. O que é isso, professor? Calor sensível é o calor que é responsável apenas pela mudança de temperatura, sem que haja mudança de estado físico. Para a gente calcular o calor sensível, a gente vai usar a equação que é a equação fundamental da calorimetria, que vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes nos exercícios que eu passei. Essa equação é uma equação muito simples, que é dada por isso aí, ó, Q é igual a m vezes C vezes ΔT. Q é a quantidade de calor sensível, M é a massa do que você está usando, esse C minúsculo é o calor específico. Cada substância vai ter um calor específico diferente. O que é muito importante, o calor específico que vocês são obrigados a saber, é o calor específico da água, que ele vale 1. Qual é a unidade disso? A unidade disso é caloria por grama vezes graus Celsius, tá? A outra forma de calor que a gente tem é o calor latente. O que é o calor latente? O calor latente ele é responsável pela mudança de fase. Sempre que você tem uma transição do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, ou essa volta do gasoso para líquido e do líquido para sólido, você tem essa mudança de fase e vai ser o calor latente. Como que a gente calcula isso? Calor latente, quantidade de calor latente é Q é igual a M vezes L. O Q é o calor latente, o M é a massa e o L é o calor latente, que pode ser calor latente de fusão ou calor latente de vaporização. Esse calor latente aí, ele é sempre dado, depende da substância. A água tem um, o ouro tem outro e assim sucessivamente. Por enquanto, a gente vai estudar isso. Calor sensível e calor latente. Nas equações que a gente vê com muita frequência, a gente vai usar essa equação de calor sensível, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. A gente só vai usar o calor latente se lá no exemplo, lá no exercício, estiver falando que ele mudou de fase, que ele saiu da fase sólida para líquido, da fase líquida para a fase gasosa. É isso, é nóis por enquanto.